Olá, seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre o para que serve o grau de aprendiz. Você já deve ter percebido que eu tenho gravado cada vez mais vídeos aqui para o YouTube. E para eu continuar gravando, para eu continuar trazendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais informações para você, eu preciso que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ajude a compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, que você achar que merecem, porque assim o nosso canal vai seguir crescendo e eu vou saber que ele é relevante para você. E falando do tema de hoje, eu vou começar falando sobre o conhecimento e dizer que ele pode ser dividido em dois macro conceitos. O primeiro deles é a episteme e o segundo é a gnosis. Episteme é a natureza científica do conhecimento, é a parte do conhecimento que estuda e que se relaciona com tudo que é físico, com tudo que é material, com tudo que está aqui no nosso plano terreno. Enquanto a gnosis é a área do conhecimento que é dedicada a tudo aquilo que não é material, ou seja, a tudo aquilo que é metafísico. A gnosis é aquele conhecimento que brota do nosso coração de uma forma intuitiva, é o conhecimento que vem dos campos energéticos mais superiores e que só consegue ser captado, só consegue ser percebido por nós se a gente souber como acessá-lo. E dentro da gnosis, ou seja, dentro dessa parte do conhecimento que estuda tudo aquilo que é metafísico, existem três estágios, três camadas que vão variar de acordo com o grau de entendimento de cada um. Eu costumo explicar essas três fases de uma forma bem fácil de entender, usando como exemplo a sexualidade. Quando você é criança, você nem sabe o que é sexualidade, nem sabe que a sexualidade existe. Quando a criança começa a querer questionar sobre, por exemplo, como os bebês são criados, o pai e a mãe dizem que o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e pronto, ela segue, acredita nessa historinha e assim ela segue com a vida dela, ou seja, ela está na fase exotérica da sexualidade, ela está na primeira fase, que é a fase em que ela não faz a menor ideia do sentido da realidade daquele assunto. Quando essa criança cresce, quando ela atinge lá por volta dos seus 15 anos, ela já começa a descobrir como é realmente a questão da reprodução e da sexualidade de um modo geral, mas ela ainda não pratica, ou pelo menos jamais deveria praticar a sexualidade nessa idade. Então, esse adolescente, ele está agora na fase mesotérica da sexualidade. Ele está na mesma fase em que o aprendiz está em relação à espiritualidade, ou seja, ele começa a conhecer a teoria, a ter algumas sensações em relação a essa teoria que ele está aprendendo, mas ele ainda não sabe praticar, ele nunca praticou a fundo essa experiência. E na fase adulta, agora sim, esse indivíduo vai chegar à fase esotérica da sexualidade, ou seja, ele já conhece a teoria, ele já conhece a prática e ele começa a executar. E na questão da espiritualidade, na questão das conexões cósmicas e metafísicas, acontece exatamente a mesma coisa. O primeiro e mais superficial dos graus de entendimento da gnosis é chamado de exoterismo, com X. O exotérico com X vem da palavra exterior, ou seja, é um conhecimento raso, um conhecimento superficial, que é o estágio em que, por exemplo, todas as religiões e os praticantes das religiões estão. Eles são como a criança que acredita na história da sementinha, eles têm certeza que eles estão por dentro de tudo, mas na verdade eles estão sendo tapeados. O exotérico é um grau de entendimento cheio de dogmas, de historinhas infantilizadas, que escondem a verdade daquele que busca se relacionar com a metafísica. O segundo estágio é o estágio mesotérico, meso de meio, ou seja, é a fase em que o praticante das ações metafísicas já conseguiu romper com os dogmas profanos, já se tornou um adepto, um estudante da verdade, e agora ele está numa fase intermediária de construção do seu eu superior. E é nessa fase que o aprendiz e o companheiro maçom estão, para que ao chegar ao grau de mestre, eles tenham uma base de conhecimento suficiente para mergulhar no último estágio do conhecimento, que é o conhecimento esotérico, esotérico com S, o conhecimento ligado à prática da metafísica de uma forma livre e desimpedida. E é muito engraçado que quando a gente fala em esotérico, logo o profano já pensa naquelas lojinhas de incenso, em produtos budistas, né, e etc. Mas o esotérico, ele quer dizer interno, profundo. Então,
a gente pode concluir que os graus da maçonaria, em especial o primeiro grau, que é o grau de aprendiz, serve para criar uma base de conhecimento, serve para livrar o aprendiz de algumas dessas historinhas que inventaram para ele no decorrer da vida, e serve principalmente para desbloquear o potencial infinito que existe em cada um de nós e criar uma ligação direta entre a fonte e o indivíduo, permitindo que esse aprendiz se torne um ser cada vez mais evoluído, um ser cada vez mais cheio de luz. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe seu like e eu te desejo um fraternal abraço.